por acima de tudo, amor. Como eu disse, nós estamos falando desse tema que foi um tema que movimentou e nos impressionou muito a atitude dos nossos colaboradores. Nós temos mais de 4.000 colaboradores só em Barretos e eu fiquei impressionado com a determinação, com a responsabilidade, com a honestidade do valor que eles têm pela profissão deles, que foram enfrentar de frente, trabalharam mesmo com licença, alguns com comorbidade, resolveram não abandonar a linha de frente. Foram para o combate, foram para a luta. Então, Dalmilton, nós fizemos uma confraternização agora e eu fiquei buscando na hora. Eu sou muito instintivo para as coisas. O Patrulho já me conhece bem. Eu não escrevo nada, não penso nada, mas eu subi lá, tinha lá 1.000, primeiro dia tinha 1.000 colaboradores, segundo dia tinha 2.000 e tantos colaboradores. Eu falei, o que eu posso falar para eles de gratidão pelo que eles fizeram, né? O que eu posso fazer para eles em relação ao que esse coração valente, essa honestidade que eles tiveram de enfrentar o Covid e trabalharam até, acho que o dobro do que trabalhavam, sabendo que eram missionários mesmo pela profissão deles. E aí eu falei no jantar, falei, olha, eu pensei aqui uma ideia, vai ser 60 anos, 2022 vai ser a história de 60 anos do Hospital do Amor. 60 anos com esse viés absoluto de tratar as pessoas por amor. E o maior exemplo que nós temos para comemorar isso são vocês que são responsáveis de atender todo dia o paciente do Hospital do Amor. Aí eu pensei, melhor então 60 anos, cada 60 dias fazer uma festa. Aí a coisa bagunçou. Aí a negada jogou o copo para cima, gritou, festejou. E aí eu achei que era uma maneira, e honestamente eu fiz isso não de outra forma a não ser de gratidão, não, Milton, pelo coração valente, pelo sentimento cristão profundo no coração dessas pessoas, e aí eles acharam muito bom. Depois eu não pude nem comer nem beber, porque eles vinham me agradecer o que já estava fazendo por eles. Nós temos um plano de saúde para os nossos colaboradores que nem uma pessoa com muito dinheiro tem o que eles têm, porque eles têm tudo a respeito da saúde deles e da família deles. É um plano próprio, de gestão própria do Hospital do Amor. E, enfim, eu passei acho que 3 horas tirando fotografia. Não pude nem conversar com os amigos, com ninguém, de tanta abraçar e agradecer. Isso antes de eu falar. E depois que eu falei, aí foi muito pior. Aí eles amam de paixão o que eles fazem, e aí eu prometi para que eu ia dar para eles uma devolução do carinho, do amor. Cada 60 dias eu vou trazer um show para eles, e a gente ganha carne, ganha bebida. Para nós não custa praticamente quase nada isso, mas o quanto que isso é importante para eles saberem que eles são a estrela, são realmente a estrutura toda do Hospital de Amor está na mão deles, né? Que é eles que 8 horas por dia estão com os pacientes no colo e tudo mais. Mas a gente viu eu percebi, Dalmilton, que eles, todos que eu perguntava um pouco mais por que ele estava me agradecendo, e eles falavam por tudo que eu tenho olhado por eles, no sentido de acolhê-los, não só a eles, como a família, como no Covid, não faltou nada para eles e tudo mais. Mas a gente eu percebi claramente que de toda a forma que eu lidava com meus colaboradores, são mais de 5.000, mas eu percebi que todos ressuscitaram mais a fé deles. Viram, se identificaram que tinha uma profissão de uma responsabilidade que era muito forte, e em alguns momentos que eu falava com eles, eu falava assim, eu já falei várias vezes para eles, eu não sei se que eu queria dar um ânimo no meio da pandemia, eu falava, gente, imagina,
em tudo que nós podemos ler do Velho Testamento, no Novo Testamento, mas vem a consagração no Novo Testamento, da história de Jesus. A coisa que ele mais gostava de fazer era curar as pessoas. Mesmo as pessoas queriam, às vezes, poupá-lo, ele ia atrás da pessoa doente que queria e levava a cura. Então, vocês são pessoas que tiveram uma profissão muito próxima da vontade e do valor que Jesus pregou, a cura do tanto. Depois os discípulos também tiveram, os apóstolos tiveram as mesmas condições ele delegou essas condições, que hoje está na igreja, continua a mesma coisa, como antes. Mas a profissão deles, eu sempre quis enaltecer muito a consideração da fé, que era a força da pessoa não encontrar, não se acovardar pelo tamanho dos problemas que eles enfrentaram naquele dia. E aí eu quero saber do senhor e do Padre Túlio, como é que vocês viram também isso, se ressuscitou mais a fé das pessoas, o que o senhor acompanhou? Sim. As pessoas nesse período de pandemia se deram conta de que o único recurso para poder enfrentar esse momento difícil seria a fé, não é? Interessante que a pandemia ela nos obrigou de nos reinventar. Então nós tivemos que começar a usar as redes sociais, usar a mídia, naquele período em que as igrejas ficaram fechadas. Então, mesmo assim, os padres, por sua vez, celebravam sem a presença dos fiéis, mas eram acompanhados pelas redes sociais, né? E apesar de toda essa dificuldade, a grande maioria perseverou, mesmo não podendo estar na igreja, participando dos sacramentos, né? Mesmo assim acompanhavam de casa. Quer dizer, havia, em algumas paróquias, eles inclusive criaram mecanismos para obter um feedback, né? Então, por exemplo, na catedral, a missa das 9h30 da manhã é transmitida pelas redes sociais, e um convite especial para as crianças participarem, né? Então as crianças nas suas casas, com as suas famílias, participavam, e depois então era pedido que eles mandassem uma foto da família diante do televisor, né? E por um longo período as crianças tiravam as fotos e mandavam para a paróquia, e no final de cada celebração essas fotos eram exibidas, né? Então, apesar de todo o transtorno que a pandemia criou, as restrições que surgiram, né, a partir das nossas comunidades, a gente precisou se reinventar. Houve, de fato, um período difícil, que a gente não sabia como usar as redes sociais, como vocês também no hospital, certamente tiveram um período que vocês tiveram que pensar, como é que vai ser o atendimento? Nasceu a teleconsulta, a telemedicina, uma coisa que estava se falando, mas não tinha. De repente nasceu com força, porque não tinha outro recurso, né? E assim muitas outras coisas. Né? Então, e a resposta das pessoas foi muito positiva, e inclusive dos padres, né? Quer dizer, os padres fizeram tripa coração para poder atender as pessoas, para poder continuar junto do povo, apesar das restrições, apesar das limitações, cada um da sua maneira, do seu jeito. Improvisando. Improvisando, inclusive, e também os fiéis, aqueles mais próximos, catequistas, ministros, procuraram de uma maneira ou de outra cumprir a sua missão. Então, eu acho que esse foi um sentimento que invadiu grande parte das instituições, né? Hospital do Amor, igreja, outras igrejas que não são católicas, né? Essa preocupação de não perder o vínculo, essa preocupação de estar próximo, de estar junto. Apesar de não estar presente, nós estamos juntos, né? Em torno dos nossos ideais. Né? Eu quero lembrar aqui, o Padre Túlio teve uma improvisação no primeiro momento, parece, foi ali que nasceu a sua missa dentro de casa. Como é que foi, Padre Túlio? Como é que foi a sua criatividade? Como é que o Padre Túlio enxergou
o aumento da fé das pessoas? Como é que foi para a sua visão? Eu falo, logo na primeira semana, nós ficamos somente uma semana sem a missa. Lembro que no dia 18 de março nós já não podíamos mais celebrar a missa dentro do hospital, mas a missa de domingo era fora do hospital, também não pôde. E aí no meio da semana o pessoal, padre, vamos transmitir, né, pelo celular mesmo, não tinha câmera, não tinha nada, mas também não podia ir na capela. Então começou a missa a ser transmitida na cozinha de casa, era na cozinha. E aí só que aí começou a aumentar, conseguiram uma câmera, um foco de luz, por fim passou a missa ser transmitida na garagem. Na garagem eu fui. Aí o Henrique foi um dia na missa que era transmitida na garagem, e aí passado alguns meses colocamos a internet na capela e passamos a transmitir a missa na capela. Paralelamente a isso também, né, foi criado o programa Cuidados para Acalmar a Alma, né, um programa diário para que as pessoas pudessem rezar junto nesse tempo de pandemia. Então, eu falo assim, foi um trabalho muito árduo, exigiu aí também a criação de uma equipe, né, de comunicação que pudesse trabalhar com tudo isso. Mas é interessante que quando você perguntava sobre a questão da fé, tem um estudo que diz que quando nós passamos por momentos difíceis, de grande tribulação, nesse momento parece que é despertado no ser humano o sentimento de fé. E aí foi feita até uma pesquisa quando aconteceu o atentado do 11 de setembro no World Trade Center, que logo após esse atentado, a população que lá habitava buscava mais a igreja, né? Quando aconteceu o furacão Katrina também, após aquele furacão, as pessoas que sobreviveram tinham uma busca maior por Deus. E nós assistimos isso mesmo, né? As nossas missas transmitidas tinham picos que presencialmente não se tinha, né? A gente teve missa que tinha 800 pessoas assistindo ali, e eu falava, nossa, na capela nós nunca tivemos esse número. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a buscar, talvez pelo medo, e aí que eu faço talvez um paralelo de que houve um despertar da fé, mas no primeiro momento uma fé do desespero, né? Aquela fé desesperada, aquela fé excessiva, que eu vejo muito isso com os pacientes. De algo, né? Isso, e aí reza-se muito, mas assim, a fé da conversão, que é aquela fé que é contínua, né, que é fiel, eu falo que essa ainda não atingiu, né, todos, porque até a pandemia se passa, né, e aí muitas pessoas talvez agora estão falando assim, mas agora eu estou mais tranquilo, não preciso tanto de Deus. E aí que está o erro, né, porque nós precisamos estar unidos a Deus, seja nos momentos difíceis e principalmente também nos momentos bons, né. Então, um elemento interessante que nestes anos, os últimos anos, que coincidiu também com a pandemia, aumentou muito o número de catequizandos adultos. Adultos que estavam afastados da fé, alguns de outras denominações religiosas, agora estão voltando. Então, os números de grupos de catequese de adultos nas paróquias aumentou muito em relação a alguns anos atrás. Olha, vocês estão ouvindo os depoimentos das maiores autoridades que nós temos na nossa Igreja Católica, que convive o dia a dia com o nosso público, com nossos pacientes. Eu acho que vocês vão enriquecer de saber tudo que a gente passou durante esse ano de 2021. Terceiro bloco, nós vamos fazer um resumo. Eu vou também contar o que eu passei e vocês também devem refletir, porque nós estamos fazendo um programa de uma reflexão do tamanho que a única estrutura que eu tive para ser criativo e enfrentar o problema foi a minha fé. Fica aí no terceiro bloco. Por acima de tudo, amor. Você sabia que o Hospital de Amor possui um canal no YouTube? São mais de 100 mil inscritos e playlists repletas de conteúdos diários sobre oncologia e saúde. Curta!
inscreva e ative as notificações. Hospital de Amor, compartilhando conhecimento e salvando vidas.